Bem-vindo à paz do Senhor. Programa de Iniciativa Global de Oração da IDP. Dia 9. Quando você jejua. Extraído de Fasting, por Jentezen Franklin. O dar, o orar e o jejuar podem ser cruciais para o nosso avanço em direção a um despertar de Cristo em nosso mundo atual. Quando um crente pratica o dar, a oração e o jejum juntos, ele cria um tipo de cordão tríplice que não se rompe facilmente. Ver Eclesiastes 4:12. Por termos muitas concepções errôneas sobre o jejum, vamos nos concentrar principalmente nele. Primeiro, precisamos esclarecer o que não é o jejum bíblico. O jejum não é simplesmente ficar sem comer por um período. Isso é fazer dieta. Talvez até passar fome, mas não é jejum. O jejum também não é algo feito apenas por fanáticos. Eu realmente quero enfatizar esse ponto. O jejum não deve ser feito apenas por monges religiosos sozinhos em uma caverna em algum lugar. A prática do jejum também não se limita a ministros ou ocasiões especiais. Em termos simples, o jejum bíblico consiste em abster-se de alimentos com um propósito espiritual. O jejum sempre foi uma parte normal de um relacionamento com Deus. Conforme expressado nas súplicas apaixonadas de Davi, no Salmo 42, o jejum leva a pessoa a um relacionamento mais profundo, íntimo e poderoso com o Senhor. O jejum é para todos. Talvez você esteja pensando, ainda não sei como o jejum pode realmente ser para mim. De acordo com as palavras de Jesus, é dever de todo discípulo e de todo crente jejuar. Ao se dirigir aos fariseus a respeito do porquê de seus discípulos não jejuarem, Jesus observou que haveria um tempo em que eles jejuariam. Lucas 5:34-35. Jesus jejuou e, de acordo com as palavras de Pedro, Jesus é o nosso exemplo em todas as coisas. 1 Pedro 2:21. Deus se deleita em dar recompensas. E quando você pratica o dar, a oração e o jejum em sua vida, Ele te recompensará. Mateus 6. Um bom exemplo dessa recompensa pode ser encontrado na vida de Daniel. Enquanto estava no cativeiro na Babilônia, seu jejum, até mesmo o jejum parcial de certos alimentos, trouxe a recompensa de Deus que abençoou Daniel como uma sabedoria maior do que a de qualquer outra pessoa no império. Mais tarde, Daniel ficou triste e sobrecarregado com a revelação que havia recebido para Israel. Ele não comeu nenhum tipo de pão ou carne e não bebeu vinho por 3 semanas. Em seguida, descreveu o anjo que havia sido atrasado pelo príncipe da Pérsia por 21 dias, mas foi enviado com as respostas que Daniel buscava. Seu jejum quebrou o poder do inimigo e liberou os anjos de Deus, de modo que os propósitos de Deus puderam ser revelados e cumpridos. Daniel 10. Quer desejamos estar mais perto de Deus ou precisemos de grandes avanços, o jejum é realmente uma fonte secreta de poder. O jejum traz uma nova visão. O jejum nos mantém sensíveis ao Espírito Santo, capacitando-nos a viver em santidade. Nunca andaremos na perfeita vontade de Deus até que o busquemos por meio do jejum. Quando apresentamos nosso corpo dessa maneira, nos abrimos para ouvir Deus. Provaremos ou descobriremos sua boa e perfeita vontade para a nossa vida. Paulo estava jejuando quando Deus já o chamou e compartilhou a missão para sua vida. Atos 9:7-9. Pedro estava jejuando no telhado quando Deus lhe deu uma nova revelação e o chamou para levar o evangelho aos gentios. Atos 10. O jejum prepara o caminho para que Deus lhe dê uma nova revelação, uma nova visão e um propósito claro. No livro de Joel, o Senhor disse que iria derramar avivamento após um jejum. Israel estava em pecado e Deus estava chamando seu povo para jejuar como um povo arrependido. Joel 2:15. Josafá, rei de Judá, estava em uma situação crítica. Ele era um rei temente a Deus, que se viu cercado por um poderoso exército inimigo.
A aniquilação era certa sem a intervenção do Senhor. Todo o povo de Judá jejuou, até mesmo as mulheres e as crianças. Em meio a toda esta assembleia, Deus disse a Judá exatamente como o inimigo se aproximaria e exatamente o que eles deveriam fazer em resposta. Quer que Deus lhe diga o que você precisa fazer neste momento de sua vida? Jejue, adore e busque-o. E o jejum exalta as prioridades de Deus. Como nos libertamos de nossos desejos para conhecer as prioridades de Deus? O jejum nos leva a pegar a espada da palavra de Deus e separar o que queremos do que precisamos. Não temos autoridade maior do que conhecer o coração de Deus para uma situação que estamos enfrentando. Jejuar, orar e se alimentar da palavra de Deus colocam essa espada em nossas mãos e nos posicionam para discernir a diferença entre nossos pensamentos e os pensamentos de Deus. O jejum leva à santificação. O jejum é um excelente meio de nos santificarmos. Santificação é praticar a pureza e ser separado do mundo e do pecado, e permitir que o Espírito Santo nos torne mais parecidos com Jesus no que fazemos, pensamos e desejamos. Se quisermos ver Deus fazer maravilhas em nosso meio, precisamos confrontar o pecado em nossa vida. Em Josué 3, Deus estava prestes a liderar seu povo escolhido contra os inimigos de Deus, mas eles não poderiam resistir se não fossem santos. Isso é claramente visto no contraste entre a vitória sobrenatural de Israel contra a cidade de Jericó, Josué 6, e sua derrota pelo pequeno exército de Ai. Depois que Israel pecou por ter coisas roubadas em seu meio, Josué 7. Por que precisamos nos santificar? Não temos lugar em nosso coração para o orgulho. Não temos lugar em nosso coração para a complacência. Se Deus abençoou sua vida, você precisa urgentemente se santificar. Cuidado para não ser um membro da primeira igreja dos escolhidos congelados. Não permita que as bênçãos do passado interfiram nas bênçãos do futuro. As bênçãos do futuro serão maiores do que qualquer coisa que ele tenha feito no passado. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas clamou por santificação. Salmo 51:10. Precisamos de uma santificação dos motivos. Precisamos de uma santificação dos desejos. Precisamos de uma santificação das atitudes. Precisamos de uma santificação do espírito correto. Precisamos de uma santificação de nossa carne. Por meio da oração e do jejum, podemos nos separar e nos posicionar para um despertar de Cristo. Dia 9. Foco da oração de hoje. Ore para que o Espírito Santo se revele a você na prática do jejum. Se você nunca jejuou, peça ao Senhor que lhe dê força e sabedoria para experimentar essa disciplina espiritual. Se estiver lidando com fortalezas ou problemas excessivos em sua vida, ao jejuar, peça a Deus uma direção clara e força para confiar nele e segui-lo para onde ele te conduzir. Acredite nele para obter avanços espirituais e liberdade total. Ore e peça a Deus que te oriente sobre como jejuar. Confie nele para ter discernimento e se deleitar em sua palavra enquanto se compromete a deixar de lado a comida durante o período de jejum. Jesus é o nosso santificador. Ao jejuar, busque a Deus para obter um toque santificador que te separe para o serviço e para uma intimidade mais profunda com Ele. Oração. Ó Deus, nós lhe agradecemos por sua provisão de alimentos e pelo poder de deixá-los de lado enquanto te buscamos. Nós nos oferecemos a ti, Senhor, em ação de graças por meio do jejum. Ao nos dedicarmos a dar, orar e jejuar, por favor, converta nossos corações a ti e nos torne mais conscientes de sua presença. Empodere-nos para que tenhamos força enquanto esperamos no Senhor.